Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 13 de novembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Então, para começar, vamos analisar o represamento que a gente viu na semana passada. Na curva do dia 5 de novembro, a gente estava registrando oficialmente 46.671 casos, mas hoje, para o mesmo período, a gente está registrando 47.811 casos, ou seja, um represamento aqui de 1.140 casos que demoraram até uma semana para entrar no sistema, o que dá 2,4% a mais. Então, dentro do esperado, a gente tinha feito um ajuste de 2,5% na semana passada e viu que isso realmente se manteve. E o represamento de 2 semanas foi bem baixo, isso é uma notícia boa, só 231 casos, menos de 1%, né, 0,5%. Então, a gente essa semana pegou os dados mais em tempo real, o que sempre facilita as análises, deixam elas mais condizentes com a realidade. Hoje, nos dados oficiais, a gente está registrando aqui 48.866 casos, mas como a gente sabe que tem um represamento, a gente vai fazer esse ajuste de 2,5% e vai supor que a gente está, na verdade, com 50.088 casos, ou seja, hoje foi o primeiro dia que Porto Alegre passou da marca de 50 mil contaminados, a gente só não sabe ainda que foi hoje. Provavelmente na semana que vem a gente descubra que isso realmente se cumpriu. Então, o que acontece? Essa semana a gente teve um aumento de 2.277 novos casos, na faixa de 2.277, o que vem mais ou menos na mesma média das 3 semanas anteriores aqui, que a gente vinha registrando tipo isso, 2.200 novos casos. Se a gente vir aqui olhar os novos casos diários, a gente vê que, com exceção aqui do dia 26 de outubro, que foi o dia que a gente mais registrou casos, a gente vem sempre mais ou menos nessas médias de 325, 320, 300 casos por dia nas últimas 4 semanas. Então a gente vinha aqui num período de estabilidade, que tinha horas que a gente cresce, tem horas que a gente decresce, mas eu tô imaginando assim que as últimas 8 semanas estão sendo um grande período de estabilidade. A gente já teve épocas de decrescimento, parecia que a gente estava decrescendo, que a gente se afastou do auge, mas depois que a gente se afastou do auge, quando a gente chegou aqui nessa média de 350 casos por dia, a gente estabilizou. Então, o que me parece é que a gente está vivendo em Porto Alegre um grande período de estabilidade, ou seja, não tem uma aceleração da doença, mas tampouco está tendo um decrescimento desses dados. Se a gente olhar aqui o auge, né, no dia 19 de agosto, a gente estava registrando na média dos últimos 7 dias quase 500 casos por dia, né, 493 casos por dia. Agora, nessas últimas semanas a gente ficou aqui em torno dos 300 e poucos casos por dia, né? Isso daqui mostra que a gente, infelizmente, ainda está mais perto do pior cenário do que do final, em certo sentido, porque 500 casos por dia, enquanto a gente não chegar a 250 casos por dia, a gente está mais perto do auge do que do zero, né? Então, vamos lá, vamos tentar... é difícil falar, né? Vamos tentar diminuir esses dados, mas é isso, a gente tinha que tentar diminuir esses dados, tá certo que uma boa parte disso passa pelo poder público, as ações individuais só conseguem chegar até certo ponto, né? Mas, enfim, vamos tomar cuidado individualmente, que é o que dá para fazer. E aqui, então, voltando aos outros dados, pela primeira vez em muito tempo a gente está bem acima dos 4.000 casos ativos. Hoje a gente está com 4.640, eu digo pela primeira vez porque é uma sexta-feira, né? Eu sempre faço as análises na sexta com os dados de quinta e nesses dias fazia tempos que a gente não via um número muito acima de 4.000 casos ativos. Então essa semana aqui parece que deu uma aumentada o número de casos ativos, uma aumentada bem razoável. Isso é que é o preocupante, porque enquanto os casos ativos estão estabilizados, mais ou menos significa que as novas confirmações vão estar estabilizadas também. No momento que os casos ativos aumentam, pode significar que os novos casos vão aumentar também, porque os casos ativos são aquelas pessoas que estão infecciosas, que ainda estão transmitindo a doença. Enfim, vamos dar alguma notícia boa hoje, os óbitos. A gente tem notícia boa, porque do dia 29 ao dia 5, a gente conseguiu consolidar abaixo de 50. Então parece que a gente está tendo realmente um
decrescimento das médias dos óbitos. Lembrando que os dados da última semana sempre ainda estão subnotificados, sempre entram na faixa de 10 a 15 novos óbitos de uma semana para a semana subsequente. Lembrando, semana passada, do dia 29 ao dia 5, a gente estava registrando só 36 óbitos, então entraram mais 8, por isso que a gente conseguiu consolidar abaixo dos 50. E nessa semana aqui, do dia 22 ao dia 29, na semana passada estavam se registrando 58, essa semana 60, ou seja, provavelmente essa semana do dia 29 ao dia 5 fique mesmo abaixo de 50 óbitos, o que seria inédito assim há muitos meses. Eu tô torcendo que consolide abaixo dos 50, porque a gente já conseguiu consolidar abaixo de 70 várias semanas. Lembrando que 70 é 10 óbitos por dia, a gente quer fugir de 10 óbitos por dia, mas depois a gente quer fugir de 50 óbitos por semana, depois a gente quer fugir de 30 óbitos por semana e quer diminuir a letalidade, a gente quer diminuir o número de óbitos, né? Diminuir ao máximo o impacto mais profundo na sociedade. Mas infelizmente as UTIs essa semana deu uma crescida, foi um crescimento razoável. Tá certo que o número de pacientes, suspeitos diminuiu, então talvez não seja um aumento de fato das UTIs, talvez seja só um aumento dos confirmados nas UTIs. Mas, olhando esse gráfico, eu vejo alguns períodos bem claros. Primeiro, até aqui dia 3 de outubro, a gente tinha um período claro de decrescimento. A tendência aqui era de decrescimento do número de pacientes confirmados com Covid-19 em UTIs. Depois, até dia 27 de outubro, a gente passou por esse período aqui, que é basicamente uma estabilidade no entorno aqui do 250. Claro que tem períodos que crescem um pouco, tem períodos que decrescem um pouco, mas, no geral, esse período é um grande período de estabilidade que a gente teve aqui, praticamente 4 semanas, né? Aliás, 4 semanas bem certinho de estabilidade. Aí a gente teve, depois do dia 27 de outubro, 2 períodos. O primeiro, um período aqui bem pequenininho, de uns 10 dias, né? Onde a gente teve de novo decrescimento, aí a gente se animou, mas infelizmente agora voltou a crescer. E eu estou colocando um ponto de interrogação porque pode ser que não tenha sido decrescimento e crescimento e que seja só mais um período de estabilidade, talvez um pouquinho num patamar mais baixo do que o patamar aqui desse grande período de estabilidade até o dia 27. Então, o longo prazo é que vai dizer, talvez daqui a 1, 2 semanas a gente já consiga ter uma noção de que, será que a gente decresceu e agora está crescendo? Ou será que isso daqui é um período de estabilidade? Vamos ficar de olho, porque se tiver crescendo é uma má notícia, porque aí sim os óbitos vão voltar a crescer. A gente sabe que tem uma relação direta, né, entre o número de pacientes internados e o número de óbitos. Infelizmente, quanto mais pacientes em UTIs, significa que vão ter mais óbitos. Então a gente quer ver esse número baixo. Bem, enfim, agora eu vou dar uma olhada nos mapas dos bairros de Porto Alegre, como é que estão os bairros com o maior número de casos. Então a primeira impressão que eu queria mostrar para vocês é muitos lugares aqui ganhando cor azul. Cor azul significa que cresceu bem abaixo da média da cidade. Nessas 2 semanas, o número de pacientes confirmados, aqui eu não faço ajuste, eu faço pela data de confirmação mesmo, cresceu 11% em Porto Alegre. Então a gente teve vários bairros, entre os bairros com mais casos, que cresceram bem abaixo de 11%. Aqui, palmas para o bairro Sarandi, que em 2 semanas cresceu só 95 casos. Ficou um crescimento só de 5% aqui nessas 2 semanas. Isso daqui é muito positivo, é muito bom o bairro que mais tem casos começar a diminuir o número de casos. Talvez seja até uma questão de imunidade de rebanho localizada no bairro. Eu não sei os dados lá específicos do Sarandi, eu não tenho, mas só que imagino que possa ser alguma coisa nesse sentido. Ou teve alguma questão de conscientização, também alguma campanha. Pô, Sarandi, para de ser o bairro com mais casos, né? Mas enfim, o Partenon aqui não ganhou vermelho, pelo menos, cresceu exatamente na média de Porto Alegre. Lomba do Pinheiro cresceu um pouquinho abaixo da média de Porto Alegre, e o Centro Histórico, Centro cresceu acima da média, ganhou vermelho aqui, corzinha vermelha, aliás, trocou de posição
com algum bairro? Não chegou a trocar. Mas Petrópolis também cresceu bem na média, 10%, um pouquinho abaixo, né? Mas só que não achei o suficiente para dar cor azul. Aqui esses 3 bairros, Santa Rosa de Lima, Vila Nova e Santa Teresa, cresceram bem abaixo da média de Porto Alegre, também merecem os parabéns. E Menino Deus e Cavalhada cresceram acima da média. As Menino Deus entrou nessa lista, o Cristal que fazia parte dessa lista na semana passada, cresceu abaixo da média e daí trocou de posição com o Menino Deus, tá, pessoal? Bueno, última coisa que eu queria comentar é, domingo é dia de eleição e eu não conseguiria dizer pra ninguém não vai votar. Claro, se é grupo de risco, se não tá com aquela gana de votar, ok, fique em casa, se protege. Aliás, está muito fácil de justificar o voto, viu? Então dá uma olhada, não te preocupa. Mas se for votar, e eu até acho que seria legal ir votar, não esquece de levar a caneta, porque usar a própria caneta, não ficar usando aquela caneta que todo mundo usa. Eu até acho que vai ter uma caneta disponível nas sessões. Eles estão dizendo que não, para a gente levar a nossa caneta e também ter o menor contato possível com sei lá, com algum espirro que alguém deu na mão, assinou na caneta de todo mundo, então isso daí. Então toma cuidado, vai de máscara, isso daí eu não consigo dizer o suficiente, vai de máscara, pelo amor de Deus. A gente sabe que domingo vai ter um monte de gente sem máscara, infelizmente, mas tem que usar máscara, isso daí é fundamental. E levar o álcool gel, levar todos esses equipamentos de proteção, se tiver o face shield, aquele, bota também. Eu sei que tem gente que acha, mas vou parecer um louco. Melhor parecer um louco do que realmente se contaminar. Eu acho que eu vou usar o face shield até para mostrar, fazer um posicionamento. Eu acho importante. E bem, já que eu tô falando de política, vote em quem votar, procura um candidato que te representa, e não só um candidato que te representa, na questão dos vereadores, um partido, porque a gente sabe que o partido, infelizmente, ganha o voto antes do candidato ganhar o voto. Então procura um partido que tenha mais ou menos as ideias que tu tem, e depois, dentro desse partido, escolhe um candidato que te represente, tá, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado. Qualquer coisa deixa nos comentários. Muita segurança aí no fim de semana, muita segurança no domingo de eleição. E lembrando, entre 7 e 10 da manhã, gente, é o horário preferencial para pessoas do grupo de risco, né? Os idosos acima de 60 anos. Então, se tu não é grupo de risco, se tu não tem 60 anos, não vai nesse horário. E se tu é desse grupo de risco, pensa se tu acha que vale a pena ir nesse horário, que teoricamente é um horário mais reservado. Então, talvez seja uma coisa mais condizente. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até a próxima.